Olá, amigos da TVL, está começando mais uma edição do TVL Esporte. Convidei no programa de hoje o Pedro Macedo, que é jogador do basquete Blumenau, que faz uma bela campanha na Liga Ouro. Também conosco aqui o Lucas, que é ala pivô do futsal. A estreia na Liga Nacional aconteceu no sábado, no empate 1-1 com os paranaenses de Foz Cataratas. E as modalidades de Blumenau, como o voleibol, como o basquete feminino, também representando bem a cidade. E outras competições como o futebol, com jogos em andamento, já na reta final dos regionais, serão esses e outros assuntos que nós vamos abordar nesta meia hora do TVL Esporte. Começo contigo, Pedro Macedo. Você é paulista ou paulistano? Eu sou paulista. Morei em São Paulo um tempinho já, uns 3 anos, mas é muita agitação. Não gosto muito não, prefiro mais calmaria, assim, igual Blumenau. Apesar que o trânsito aqui lembra bem lá, né? Você é de São José do Rio Preto? São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Você, Lucas, é blumenauense, mas já andou pelo mundo, né? Blumenauense, natural de Blumenau e já dei uma rodada aí. Estado de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Puiã, né, que foi a mídia pro exterior. O futsal tem revelado muitos talentos, assim como você. E aí acabam buscando outras equipes, seja aqui no Brasil ou fora dele, né? Eu acho que a cidade em si de Blumenau, ela é um celeiro, né, para jogadores. Eu acho que tem muitos jogadores de fora aí. Roncalho tá no Benfica aí. Tem N jogadores aí de Blumenau aí que estão na Liga Nacional, nos estaduais. Acho que para futsal, acho que Blumenau está bem representado. Pois é, e começaram com um empate no sábado, né? Saímos ganhando de 1-0 ali. Finalzinho, faltava 3 minutos, tomamos um empatezinho lá do Foz. Eu diria que o primeiro tempo foi de Blumenau, né? Agora o segundo tempo foi dos paranaenses. Nós temos algumas imagens, inclusive da assessoria do futsal de Blumenau, mas o segundo tempo não fosse o Ivan, hein? No segundo tempo o Ivan deu uma salvada boa em nós ali, e até porque a gente teve a quinta falta estourada, né? Tivemos que recuar um pouco a marcação, e daí a equipe de Foz se sobressaiu no segundo tempo. Conseguiu o gol de empate quase no final do jogo, mas Blumenau criou uma... Era para ter fechado no primeiro tempo. O futsal 1-1 é um placar magro, né? Geralmente os gols acontecem com maior placar, né? Futsal é um jogo em si bem dinâmico, né? Acho que esse 1-1 aí contra o Foz não dá pra dizer que foi ruim, porque eles ficaram em terceiro na liga ano passado, né? O time de Foz muito qualificado, mas acho que todo mundo que foi no SESI ficou com aquele gostinho de querer sair com resultado positivo. Mas acho que sexta-feira agora a gente vai para Sorocaba pegar o Magnus lá, o time do Falcão. Se Deus quiser, a gente pode sair com resultado positivo. Ô Lucas, o peso da estreia faz diferença? Acho que mexe com o grupo? Faz. Dá uma ansiedade ou não? Dá uma certa ansiedade, até para quem já teve várias atuações na liga. Toda estreia, né? Gera aquele friozinho na barriga, tudo, mas depois que inicia o jogo assim, vai ficando bom. Você foi criado, praticamente formado no futsal lá na associação da ERIC. Rodou, claro, o Brasil, o mundo, fez bons jogos ano passado, inclusive ajudou o time a ganhar a Copa Santa Catarina no Galegão. Agora, os jogos no ginásio do SESI, tem diferença desse calor humano da torcida? E para vocês, jogadores na quadra, lá muda alguma coisa? Acho que a torcida em si faz diferença, né? Porque ali no Galegão a gente tinha criado uma identidade já ali, né? Com a torcida. A diferença é que no Galegão a quadra é 36, né? Não tem como a gente jogar ali. Mas em relação à torcida faz muita diferença, sim. Para vocês, jogadores, muda muito essa diferença de quadra? Porque é uma questão da liga que pede essas dimensões maiores, né, para disputar uma competição nacional, diferentemente de uma competição local que pode ser jogada numa quadra menor como é o Galegão. Para vocês, quadra maior, menor, influencia no rendimento da equipe? Eu acho que sim, porque a quadra menor, ela iguala mais o jogo, né? Então, se tu tem um time que é pior, na quadra pequena, marca lá atrás, se fecha, é mais difícil. Na quadra maior já não. Na quadra maior o jogo já fica mais aberto, tudo. Acho que tem diferença, sim. Lucas, daqui a pouquinho nós vamos retomar essa conversa aí para entender um pouquinho mais essa dinâmica do futsal e a participação do Blumenau na liga.
No basquete, na Liga Ouro, Pedro, você, paulista, lá da cidade de São José do Rio Preto, você é uma das contratações, das promessas, né, para essa Liga Nacional no basquete masculino de Blumenau. Como é que aconteceu essa tua vinda para cá? Bom, inicialmente, quando começou a formulação dos times para a Liga Ouro, eu tinha tido algumas propostas do time do Corinthians, do time de Brasília, e acabou que em todos esses trâmites eu estava quase certo com Brasília, mas aí apareceu Blumenau. O meu agente daqui é o Marcelo Splitter, é o irmão do Thiago Splitter, que jogou na NBA, recentemente aposentou. E me falou muito bem da cidade, me falou muito bem do projeto. Eu tive a oportunidade de conversar com o Galego, que é o nosso técnico, é um técnico novo, com bastante ideia nova. E era uma coisa que eu estava buscando. Eu queria um passo diferente na minha carreira. Já tinha jogado com alguns jogadores, alguns técnicos mais experientes, assim, mais da vanguarda, né, posso dizer. E eu queria experimentar essa coisa nova, ver um time novo com bastante jovem. Acho que a gente tem um jogador só acima de 30 anos, o resto é tudo uma molecada ali, faixa entre 20 e 28 anos. E acho que isso está sendo uma das grandes vantagens para a gente aí no campeonato. Todo mundo querendo mostrar que é capaz e unido, porque todo mundo novo, todo mundo junto. E isso foi uma das coisas que mais me motivou a vir aqui para Blumenau. Qual é a tua idade, Pedro? Eu tenho 24. Jovem ainda, né? Jovem, novo. Tem muito para contribuir com o basquete, né? Com certeza, muitos anos ainda aí para aproveitar, crescer. E como é que foi essa história de ingressar no basquete? Foi lá na escola? Porque geralmente essas modalidades, assim, elas surgem, os talentos surgem na escola. Algum professor de educação física é que acaba descobrindo. Foi assim com você ou tens outra relação? Foi mais ou menos assim. Foi através da escola, mas foi colegas de escola que me chamaram para jogar, né? Eles viram que eu sempre fui grande, né? Não tive muito aquela fase do espichão, já nasci comprido já. E desde então, meu pai e minha mãe sempre me influenciaram, vai fazer natação, vôlei, basquete. E nessa um amigo meu um dia falou, o time ali que a gente tem, de um clube lá da minha cidade, chama Automóvel Clube, tá precisando de jogador, vai lá treinar com a gente um dia e tal. E numa dessas aí comecei a gostar de basquete e desde então nunca mais parei, comecei aos 14. Então você foi convocado, chamado pelo tamanho, nem chamado sabiam pelo do teu tamanho. talento, né? Não. Na época que eu comecei ainda era muito ruim, mas depois melhorou, né? Mas daí, claro, com o tempo Exato. tem que ter gosto, como tu dissesse, né? Talvez até vocação. Isso. O basquete, acho que assim como todos os esportes em geral, é muito o dom aliado com o esforço. Acho que sempre que se tem só um dos dois, às vezes você não consegue ter um potencial ou ser algum atleta relevante. Mas todos os atletas de alto nível, eles conseguem conciliar muito isso. São talentosos e trabalham muito. Então, acho que isso é a química essencial para um atleta. E você estava em qual equipe antes de vir para cá? Antes de vir para cá, eu estava no Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte. É uma equipe tradicional também, Tradicional, passei 2 anos. É lá que está o treinador que passou aqui na liga, né? Do Peri futsal. Fuentes, No tá futsal. lá. Tá. Sub-20 e auxiliar do adulto. O Cruzeiro tem várias modalidades além do futebol e o próprio Minas, né? Sim. O esporte em Minas Gerais ele é mais abrangente do que só o futebol. A gente olha de longe e só pensa Cruzeiro e Atlético, mas tem muita coisa e muito investimento lá, né? Bons profissionais. Com certeza. Bom, você joga lá sabe mais do que ninguém, né? Com certeza. A estrutura do Minas é uma coisa diferente assim de se ver no Brasil. Tanto Minas como Pinheiros, alguns desses clubes assim das capitais, tem muitos esportes, igual você mesmo disse, tem vôlei, futsal, natação, atletismo. Então eles têm uma estrutura ali que abrange quase todos os esportes. A equipe de atletismo do Cruzeiro é muito forte também. Exato. Bom, então aqui em Blumenau, na disputa da Liga Ouro, né? Terceiro colocado? Isso, terceiro colocado e com chance de ficar em segundo após o próximo jogo aí que a gente tem contra Londrina. Pois é, nesta segunda-feira, 8h15 da noite, no ginásio do Galegão, diante dos paranaenses do Londrina. Agora, de 9 equipes, classificam 6. Isso. A proposta de Blumenau, o Rodrigo já esteve aqui, inclusive, falava sobre essa
essa ideia é ficar entre os primeiros, porque depois tu tem a vantagem do mata-mata, jogar em casa, se for o caso, né? Ah, com certeza. E chegando nos playoffs, eu tenho certeza que o Galegão vai encher. Aí fica bem mais difícil jogar contra a gente aqui em casa, né? Por isso que a ideia é classificar logo nos primeiros. Pois é, eu falava antes aqui com o Lucas sobre a presença de público. Nós tivemos ano passado no futsal jogos com 3.000 pessoas, né? E esse calor humano faz diferença. O futsal, pela regra da liga, não pode jogar lá, mas o basquete joga e essa influência do torcedor no basquete faz diferença também. Faz diferença total, tanto pro adversário, quanto motivando a gente da equipe da casa, e tem o extra, né, que é aquela pressãozinha no juiz, né? O juiz dá aquela sentida quando tá pitando num ginásio cheio. Dá uma pendida pro time da casa. Né? E depois desse jogo com o Londrina tem o Macaé, mas aí é fora. Isso, Macaé fora, sábado, e depois, se não me engano, na segunda contra a Unifacisa lá na Paraíba. Quem é desses 9 aí que é favorito? É possível afirmar que existe favoritismo no basquete? Ou depende, claro, do investimento da estrutura de cada time? O investimento e a estrutura com certeza são um diferencial. E nesse quesito, acho que os que estão um pouco à frente seriam o Corinthians, que Pela montou... tradição, Exato. Né? Eles ficaram um tempo bom aí sem participar de campeonato de basquete, mas remontaram agora. Vieram com um time forte. E o São José dos Campos, que também é uma equipe que já tem bastante tradição no basquete e tudo mais. Esses são os de maiores orçamentos. Mas também são times que são totalmente compatíveis e podem ser batidos. Lucas, no futsal são 19 equipes para classificar 16. Uma moleza, né? Mais ou menos, né? Até porque o futsal hoje, o jogo, ele tá muito igual, né? Então tu vê o jogo aí 1-1, poucos jogos que dá um placar elástico, assim. Então acho que hoje em dia as equipes assistem muitos vídeos, trocam muitas informações entre treinador, então o jogo está bem disputado. Lucas, Pedro, eu vou fazer um intervalo e a gente volta na sequência para o segundo tempo do programa. Beleza? Fechado. Lucas Macedo, jogador de basquete, o Pedro Macedo e o Lucas, que é o jogador de futsal, são os nossos entrevistados aqui no programa. Nós vamos a um breve intervalo, fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. Até já. Estamos de volta na sequência do TVL Esporte. Pedro Macedo, jogador do basquete Blumenau, que disputa a Liga Ouro. O Lucas, que é ala pivô do futsal, Blumenau Futsal, estreou no sábado 1-1 com o Foz. E agora tem esse jogo contra o time do Falcão. Só pelo fato de ser o time do homem lá merece respeito, né, Lucas? Não, merece. Acho que o time deles é um time muito qualificado, né? O Thiago, goleiro também, acho que tem alguns jogadores ali de seleção brasileira, então a gente vai ter que ir bem preparado para lá. Pois é, e aí tem essa sequência de jogos, o time vai ganhando força, vai ganhando equilíbrio, entrosamento. Ano passado também demorou um pouco para entrar no ritmo, né, no condicionamento físico e depois no esquema que o treinador se propôs a colocar em quadra. Agora, claro, tirando esse jogo de estreia, a tendência é que as coisas ganhem, se encaminhem, né? Não, acho que sim, né? O Xande faz um bom trabalho ali com nós, tipo, o bom desse ano é que a base foi mantida. Então, um pouco de entrosamento que faltou ano passado nesse início, já tem agora. A base já foi mantida. Veio algumas contratações aí, William, Garrincha, Libânio, Juan, mais para agregar o grupo, que a base já está mantida. Então, claro, tem essa estreia aí que dá um baquezinho e tudo mais, mas agora a tendência é só melhorar. Pois é, eu falei aqui no começo do programa que o basquete de Blumenau na disputa pela Liga Ouro está em terceiro lugar na competição, vai bem. O futsal começou com empate, mas tem muitos jogos pela frente ainda e a tendência é melhorar, como diz o Lucas. As outras equipes de Blumenau que disputam a Liga, o caso do basquete feminino, que fez uma bela partida neste domingo, foi eletrizante o final do jogo no último quarto. 51-50 para Blumenau no jogo contra Santo André. Blumenau perdia por 1 ponto,
50-49, conseguiu um arremesso de 1 ponto e na sequência, né, o arremesso de 2 pontos, e aí virou o jogo 49-51, soube suportar as adversárias, a pressão dos segundos finais e construiu uma bela vitória, né, a equipe de Blumenau nessa liga feminina de basquetebol. Vocês do masculino, quando as meninas jogam, acabam torcendo, virando torcedores ou não é assim? Não, com certeza a gente acompanha, né? Até porque muitas vezes ali a gente acaba o treino, elas estão chegando ou vice-versa e cria aquele contato, né? Todo mundo fazendo o mesmo trabalho, buscando o mesmo objetivo, então a gente sempre acompanha elas e elas também costumam acompanhar nossos jogos. Sim. Chegou a ver esse jogo contra o Santo André aí? Foi um final. Esse jogo contra Santo André eu vi, sim, foi um jogo emocionante. O Galego, nosso técnico, também estava lá, ele acompanha. A vitória veio nos segundos finais, Nos né? segundos finais. O basquete é isso aí, né? Sempre não dá para achar que ganhou até acabar mesmo. E agora as meninas de Blumenau vão jogar em Campinas no dia 2 contra a forte equipe do Campinas, que é uma das candidatas, inclusive, ao título. Nós tivemos no final de semana, também pelas quartas de final do vôlei masculino, até temos algumas imagens aqui, sobre a participação da torcida blumenauense na Superliga B de vôlei masculino. Blumenau venceu Monte Cristo 25-20, 25-17 e 25-21. Nessa fase, os confrontos com Monte Cristo, lá do estado de Goiás, Blumenau venceu então a primeira partida, agora joga na quinta-feira em Goiânia. Se vencer, classifica para a próxima fase. Se perder esse jogo da quinta-feira, vai para um terceiro jogo no dia 24, também lá em Goiânia. Então, um compromisso difícil, não é porque ganhou em Blumenau por 3-0 no sábado, que a coisa tende a ficar mais fácil. É que tem que ganhar a segunda partida lá. Se perder, como dissemos, a necessidade de um terceiro jogo, e aí tem que ganhar esse terceiro jogo para seguir na competição. Então faz um belo trabalho também o André Donegai e toda a equipe da PAN Blumenau nessa disputa. É possível vencer Londrina ou é complicado, é um adversário daqueles que merecem respeito pelo esporte em si, mas tem uma qualificação superior a Blumenau ou tu achas que não, Pedro? Não, acho que o nosso time é mais forte. Mas de qualquer maneira a gente tem que comprovar isso na quadra, né? Então vamos entrar com respeito e tudo mais, mas sabendo que a gente é mais time, está treinado e preparado para ganhar de Londrina. É um dos adversários que a gente colocou que realmente a nossa meta é vencer eles. A gente falava aqui da torcida, da importância, né, Lucas, da presença do torcedor, mas eu vejo no vôlei, no basquete, tanto vocês como as meninas, no futsal também, que a família vai para o ginásio, né? Tem esse diferencial, é a esposa, é a namorada, o pai, a mãe. Aqui o pai está te acompanhando, inclusive, no programa, né? Como é que chama, Pedro? Meu pai chama José Henrique e ele está aproveitando aí, veio viajar um pouco, conhecer Blumenau, ainda não conhecia, vai ver o jogo e aproveitou já conseguiu ver a entrevista aqui também. Que legal. E nós nos cumprimentávamos aqui, eu dizia se ele foi surpreendido, e foi, né? Quando você chegou em casa e disse para o pai e para a mãe, olha, eu vou jogar basquete. Foi, até porque na minha família não tem... O pessoal jogava futebol, né? Mas aquele futebol de brincadeira ali, mais desculpa para ter um churrasco depois do que o futebol em si. E o basquete foi surpresa, nunca ninguém tinha jogado na minha família nem nada, e quando eu cheguei com a notícia, eles ficaram um pouco assim, nossa, mas basquete, por quê e tal. E você é o que lá em São Paulo? Qual é o time, já que tu falasse no futebol? Olha, essa daí você vai me colocar em xeque, hein? Mas no futebol, apenas no futebol, eu sou corintiano. Corintiano. O Corinthians perdeu para o Bragantino por 3-2 nessa fase. Perdeu, mas dá para virar, né? Vai jogar em casa agora. Quer dizer, jogou no Pacaembu no domingo, né? Mas dá para reverter. O Palmeiras venceu fácil em Novo Horizonte, 3-0, joga na quarta. O São Paulo, que perdeu para o São Caetano, recebe na terça-feira o São Caetano no jogo de volta. Santos e Botafogo jogaram a primeira partida 0-0, vão jogar na quinta-feira. E tu, Lucas? Eu sou Flamengo. Flamengo? Flamengo. Flamengo ganhou da Portuguesa domingo Ganhou 4-0. E agora vai para o Fla-Flu, né? Nas semifinais da Taça Rio. A outra ganhar. semifinal é Vasco e Botafogo. No domingo, o Vasco venceu o Botafogo por 3-2.
Dá para chegar, né? Ganharam o primeiro turno. Não, agora é só esperar, né? O Lucas, eu fiquei curioso para saber um pouquinho mais. Acho que o telespectador, quando a gente colocar esse assunto aqui em pauta, vai também ficar ligado nesse assunto com mais interesse. A tua passagem pelo Irã, como é que é? Porque a gente pensa, sabemos que o futsal lá é forte, a seleção iraniana, inclusive, nos eliminou a seleção brasileira não faz muito tempo. Mas como é que é a vida lá fora, o esporte? E se é possível jogar tranquilamente futsal lá? Não, lá é tranquilo. Todo mundo acha que eu ia pra lá e os caras, pô, mas homem-bomba e não sei o quê, não tem nada disso não. É tranquilo, tipo, a cultura é um pouco diferente, né? Eles não têm algumas coisas que a gente tem aqui, bebida alcoólica e festa, nada. Eles são mais fechados, assim, né? E a vida é mais fechada, assim. A culinária deles é boa, tranquila. Qual é o prato típico lá, comida principal? Arroz, eles comem muito Arroz. arroz. Arroz e frango, eles comem muito. E bebe o que? Água? Água, suco, Água sem refrigerante. sal, né? Porque tem que tirar do mar. Tem que tirar do mar, é verdade. E tirar o sal, né? É verdade. E a forma que as pessoas se vestem lá? Então, na rua só pode andar de calça o homem, né? Não pode andar de bermuda. Independente se tiver calor ou frio. E daí as mulheres sempre com aquela burca, né? Poxa, Só arrumar o uma rosto- namorada lá deve ser um desafio, Não, né? complicado, complicado. Daí depois eu fiquei sabendo ainda que eles só se encontram na faculdade, homem e mulher. Antes é escola de homem e escola de mulher separado. Só na faculdade que eles se Na encontram. mesquita, não? Lá que eles vão rezar? É, daí não sei, né? Nessa parte religiosa aí eu não E fui no muito a fundo futsal lá, o neles. pessoal valoriza financeiramente? Como é que é o shake? Lá deve ter muito dinheiro. Não, acho que todo jogador que vai pra lá, acho que a parte que pesa muito é financeiramente, né? Você ganha um bom dinheiro lá? Vale muito a pena lá. Tanto que eu tive uma passagem rápida ali de uns 4 meses, né? Que eu fui só pra jogar o final lá da coisa, mas era esses 4 meses aí já vale. E é profissional? É profissional. O que é o mais forte lá? O futsal ou o futebol? Qual é o esporte? Acho que eles também têm vários. Acho que o futebol de campo também eles são bem fanáticos, o futsal também em si. E acho que o vôlei deles está vindo forte também quando eu estava lá, eu fiquei sabendo também. Por exemplo, nós aqui no Brasil, o futebol é a principal modalidade. A gente vai nos Estados Unidos é o basquete, né? O beisebol, no caso. Fala nisso, você, Pedro, já saiu para jogar com times que você vestiu a camisa aqui no Brasil, mas nunca foi convidado para jogar em outra equipe, outro país? Eu já tive uma proposta da Argentina. O basquete da Argentina, na verdade, é bem organizado, campeonato bom, mas para mim valeu mais a pena ficar no Brasil. Até pelo momento que eu estava passando da carreira e tudo mais, foi mais vantajoso ficar no Brasil. Mas como você citou os Estados Unidos, eu tive uma passagem por lá para jogar um campeonato que eles chamam de AAU. É um campeonato que o pessoal que está acabando o ensino médio joga para que as faculdades vejam eles e depois deem bolsas, né, para os atletas que eles acham que tem potencial e tudo mais. E quando eu estava ainda na base do Pinheiros, lá em São Paulo, a gente ficou 2 semanas nos Estados Unidos e jogou esse campeonato. Foi uma experiência bem bacana, bem diferente do que a gente está acostumado a vivenciar aqui no Brasil. Que bacana, eu falei aqui do futebol paulista, falei do futebol carioca, e no Rio Grande do Sul o Grêmio venceu o Grenal desse domingo 3-0 sobre o Internacional, tem uma vantagem considerável no jogo de volta na quarta-feira no Beira-Rio para passar de fase. E nós tivemos aqui em Blumenau o campeonato municipal organizado pela LBF, o Bandeirantes perdeu para o Metropolitano Sub-20 por 3-1, o Guarani ganhou do Corinthians 4-1, Flórida 2, Alvorada 3, Salto do Norte 2, Salto do Norte 3, Atlético Itopava 2. No Sub-17 da Série B do Catarinense, o Metropolitano venceu o Fluminense do Joinville por 4-0 e o Almirante Barroso, lá em Itajaí, venceu o Blumenau por 3-1. É obrigatória a disputa do Sub-17 para daqui a pouco, em junho, a equipe principal, seja do Blumenau ou seja do Metropolitano, estarem em campo, né, disputando o campeonato, essa competição. E ainda no futebol, chama atenção porque tem um jogo importante, o amistoso do Brasil contra a Rússia, em Moscou, na sexta-feira à tarde. É mais um jogo de preparação para a Copa do Mundo, conhecendo um pouquinho do ambiente da Rússia. Na sequência tem outro amistoso contra a Alemanha, uma série de compromissos
antes da Copa do Mundo em junho. Lucas, eu te agradeço por ter estado aqui conosco, sucesso, né? Próximo jogo Obrigado. lá em São Paulo, Em Sorocaba, sexta-feira. diante do Magnus do Diante do Falcão. Magnus do Falcão. Isso aí. Pois é, então boa sorte lá. Valeu, É obrigado. um jogo difícil, É um jogo complicado. complicado. Depois de Londrina, Macaé, no Rio de Janeiro, na Liga Ouro de Basquete, né, Pedro? Exatamente. Jogo complicado aí. Macaé tá uma das equipes que devem brigar pelas mesmas posições ali com a gente. Bom, você já está bem ambientado aqui na cidade, né? Já tô me acostumando. Tô gostando bastante. Então, boa sorte, sucesso com a camisa de Blumenau, né, que você veste com orgulho, assim como você, Lucas, sucesso. Você é da terra, que é blumenauense, então já sabe como é que é Conheço esse amor bem, que o né? blumenauense tem pelo esporte amador da Esporte, cidade. é verdade. Lucas e o Pedro foram os nossos entrevistados hoje no programa TVL Esporte. O programa está chegando ao seu final. Te convido para que você siga nos acompanhando aqui pela TV Legislativa. A todos um grande abraço e até a próxima.